porque os integrantes do MST devem receber punição por invasões dessas regiões. E o deputado Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, entregou nesta terça-feira um requerimento para a abertura de uma CPI justamente para apurar quem financia e quem incentiva essas invasões do movimento. O José Maria Trindade, nosso comentarista, conversou com ele com exclusividade, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados, e traz agora os detalhes para você. Pois é, olha, desta vez é diferente. Ou o apoio popular ou os deputados acordaram. E os integrantes do MST serão tratados de forma diferente a partir de agora. Já existe por aqui uma proposta de lei para aumentar as penas no caso de invasão de terra. E o deputado acabou de apresentar um requerimento para criar uma CPI, deputado, para investigar exatamente a origem do dinheiro do MST? Exatamente. Nós queremos saber quem são os líderes, quem está financiando, qual é o motivo deste movimento. Um movimento que, na verdade, está muitas vezes matando animais, estragando plantações, que está danificando propriedades produtivas. E como é que vai funcionar a CPI? A CPI da Câmara, né? Exatamente. Eu queria também salientar, na mesma linha, que nós apresentamos um projeto, inclusive, para tirar os benefícios dos invasores. Aqueles que forem identificados como invasores, vamos também verificar a questão dos auxílios sociais, né? A questão da CPI nós apresentamos hoje. Então, é uma CPI que está, digamos assim, iniciando um processo. Já temos dezenas de assinaturas de vários partidos, já levamos esta CPI para a frente parlamentar da agricultura e a gente espera que a gente já possa, né, o mais rápido possível, colher as 171 assinaturas. Pois é, deputado, os que estavam se manifestando em frente às instalações militares foram todos levados para um local, identificados, e houve cobrança dos estragos. Quer dizer, no MST eles podem ser tratados da mesma forma. Exatamente, e o pior não é isso. Nós temos a clareza de que essas invasões em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, muitas vezes com a utilização de arma de fogo. E aí eu pergunto, aonde vai parar? Nós precisamos realmente perguntar por que em 2 meses de gestão deste governo tiveram mais invasões do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Então essas perguntas serão respondidas. Eu espero que a gente consiga, como eu disse, atingir as assinaturas o mais breve possível, porque devemos primar pela ordem, pelo progresso e, logicamente, incentivar o nosso agro. Já que somos o celeiro do mundo, não podemos ter esse desrespeito. Pois é, então agora, a partir de agora, os deputados e senadores vão ficar mais perto dessa investigação e, através dessa CPI, descobrir quem é o incentivador, quem financia e quem orienta os integrantes do MST. É isso. Agora a gente vai ouvir os nossos analistas em relação a todas essas movimentações que envolvem essas invasões de terras. Vou começar com o Kobayashi, tratando justamente dessa apuração. Kobayashi, do Trindade, a respeito dessa possibilidade de discussões no Congresso Nacional para endurecer as penas a esses invasores e a criação de uma CPI para tratar sobre essas invasões, quem financia, quem mantém esses movimentos. É necessário que haja, nesse caso, uma investigação pelo Legislativo? A gente sabe que a Polícia Civil já está apurando o caso, pelo menos em relação à Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. José Rainha, uma das lideranças do movimento, foi preso no fim de semana. A Justiça manteve essa prisão preventiva no começo dessa semana. É preciso que o Legislativo se debruce sobre isso também? É possível, né? Não sei se é necessário que haja mais uma CPI. Quando tem CPI, o Congresso ele praticamente para de discutir pautas importantes, de projetos de lei, de projetos de governo, de projetos para o bem da população, para ficar fazendo ali um papel de investigação. Em alguns casos muito específicos, talvez seja necessário, como eu particularmente acredito que seja possível, necessário uma CPI para os atos do dia 8, para que todas as pessoas sejam investigadas, né? Mas neste caso em específico, as polícias já fazem um bom trabalho.
Por exemplo, aqui no estado de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo, capitaneada pelo Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, fez um trabalho aí em menos de semana frente às invasões que aconteceram no Pontal do Paranapanema, né? Lá a situação era de extorsão mesmo, como o relato de um desses agricultores, de um desses produtores rurais. A pessoa entra na terra, que é produtiva, aliás, lá tinha gado, isso é sinal de produtividade, e depois vai negociar. Muito parecido com o que foi feito lá na Bahia também. Você vê que há, inclusive, uma confissão do movimento lá na Bahia de que eles entraram na terra e sairia se a empresa Suzano sentasse à mesa para negociar. O pior de tudo é ver em alguns locais do governo, alguns entes do governo, como, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma iniciativa de conciliar que é inconciliável, conciliar um crime que vem acontecendo. A gente não ouve, por exemplo, do governo e do ministério específico, nenhum tipo de condenação a esses atos de invasão. Neste tipo de caso, lá na Bahia, deveria acontecer como aqui em São Paulo. É uma invasão, tem uma decisão liminar que manda sair, vai lá, pede por gentileza para deixar o local. Se não, tem que ter força policial e uma ação pronta, imediata, da Secretaria de Segurança e de suas polícias para que isso se resolva. Agora, Vilela, em relação a esse caso no Oeste Paulista, em fazendas no Oeste Paulista, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a Polícia Civil, como eu disse, que está investigando esse caso, encontrou e se aprofunda nas apurações em relação a indícios que mostram que José Rainha, uma das lideranças desse movimento, e outros líderes que também foram presos no fim de semana, realmente praticavam essas extorsões dos proprietários dessas áreas. Para você, é o suficiente que a Polícia Civil se debruce sobre essas investigações ou uma CPI também seria necessário? Porque quando a gente fala de CPI, a gente não fala só de uma investigação pura e simples, como os órgãos investigativos fazem. CPI envolve políticos, logo terá uma abordagem política. Este caso precisa também de que haja uma abordagem política? Olha, Lívia, a entrevista com o tenente-coronel Zuco, deputado federal do Rio Grande do Sul, ela demonstra claramente que o objetivo dessa CPI é uma indagação que a grande maioria de nós brasileiros nos fazemos. Quer dizer, por que você teve aí um período de 4 anos onde o MST, onde essas invasões diminuíram muitíssimo e agora em 2 meses e alguns dias de governo do PT, já existe uma proliferação dessas invasões? Então eu vejo que essa CPI, o trabalho dessa CPI, ele é um trabalho muito mais amplo do que a investigação específica que a Polícia Civil está tomando à frente desse caso no Pontal do Paranapanema, do Oeste Paulista, ou do caso da Bahia, ou de outros casos pontuais. Eu vejo que a lógica dessa CPI é investigar algo sistemático. De que forma se financia esse tipo de movimento, de que forma se dá, eventualmente, uma atuação do próprio governo, seja no sentido de alguma forma facilitar ou de ser condescendente, enfim. Eu vejo que, nesse sentido, a CPI, a abertura de uma CPI, ela é importante, sim, para que se possa promover essa investigação e se passar a limpo esse importante ponto que é a discussão efetiva do papel desse tipo de movimento na política brasileira.